desde o fim da semana passada, diversos produtos do agro brasileiro foram beneficiados aí com a retirada da tarifa adicional de 40% imposta pelos Estados Unidos. E a decisão, é claro, tem reflexos diretos nos preços e também na economia dos dois países. Enfim, um assunto que eu repercuto agora ao vivo com o pesquisador do IPEA, José Eustáquio, ele que está comigo aqui presencialmente no estúdio do Agronotícias hoje. Primeiramente, uma boa noite, seja bem-vindo aqui com a gente, José, tudo bem? Boa noite, viu, Felipe? É um prazer estar aí para falar mais sobre esse tema, né? O tarifaço, que começou justamente nesse ano de 2025, né? É um tarifaço que veio para, digamos assim, tirar o sono de muitos produtores rurais, do setor como um todo, mas enfim, agora tem aos poucos vindo aí diversas notícias de alívio para alguns segmentos. E eu quero saber de você, na sua avaliação, pelo que você tem acompanhado, quanto de mérito tem aí as negociações entre as equipes econômicas de fato e quanto também tem aí um peso a pressão interna, né, da economia dos Estados Unidos, do bolso que estava começando a pesar também do consumidor americano, enfim. De que maneira você avalia essa decisão tomada pelos Estados Unidos de retirar do tarifaço diversos produtos brasileiros? Felipe, a gente tem que entender que o tarifaço já foi uma política desde o início do governo Trump. E já lá naquele momento inicial, né, por volta de abril deste ano, ele taxou 10% todos os países. E a expectativa dele era fazer um mix de taxar mais aqueles países com os quais a economia americana tinha déficits comerciais e com aqueles com os quais ele queria trazer uma indústria para o seu próprio país. E nesse aspecto, ele taxou 10% todos os países de um modo geral e começou a taxar individualmente certos países, China, Índia, até mesmo o Brasil. De agosto para cá, o Brasil entrou naquelas tarifas elevadíssimas, que foram de 40% somada aos 10% iniciais, o que nós chegamos a 50%. Praticamente, viu, Felipe, isso é uma taxa proibitiva. Você deixa de exportar para a economia americana e, muito provavelmente, outros países podem ingressar no espaço que o Brasil pode deixar. Mais recentemente, já nos últimos dias, né, o governo americano fez um aceno retirando as tarifas de 40% de alguns dos produtos. E aí você me questionou, até que ponto foi uma iniciativa das negociações que vinham em curso ou se isso foi algo unilateral, por exemplo, do próprio governo americano. No meu ponto de vista, foi unilateral. Não houve muitas conversas, os encontros foram esparsos, pontuais e com pouca discussão econômica, mesmo porque o Brasil tem superávit os Estados Unidos têm superávit junto à economia brasileira. Não era o caso do que acontecia em outros setores. O que acontece? Eu já vinha falando em outras conversas nossas que a taxação americana, o maior protecionismo, faria com que elevasse a pressão inflacionária na economia americana. E inflação é uma variável que nenhum governo gosta. E como nós teremos eleições no governo americano para o próximo ano, o governo já está mirando, né, tentar fazer um arrefecimento dos preços. E é claro, preço de alimentos infere na taxa de inflação americana. E aí a gente está falando de café, carnes, entre outros produtos do agronegócio. Então eu vejo o seguinte, o governo americano resolveu retirar alguns produtos da pauta, não foram todos, né? Basicamente algo aí em torno de 1/3 dos produtos foram beneficiados com essa medida, outros, como você mesmo já vem mencionando, também estão incluindo nessa lista, ou seja, é um aceno positivo pensando pelo lado da economia brasileira. Por quê? O Brasil é um setor que é forte no agronegócio. E se o governo americano faz essas concessões, nós podemos retornar àquele mercado. Dos dois lados é muito positivo. Nos Estados Unidos, você vai ter uma pressão para redução dos preços internos lá e aqui, para esses produtos que foram beneficiados, volta o jogo normal do comércio internacional e a gente não tem tanto prejuízo.
embora a gente saiba, né, que nesses últimos meses em que houve essa taxação, houve sim um impacto na nossa economia. Essa decisão, pelo que a gente viu, é uma decisão retroativa ao dia 13 de novembro. Economicamente falando, do ponto de vista de negócios também, os contratos, então, já podem ser retomados. O pessoal já começa, de fato, a retomar as negociações que estavam paralisadas, suspensas. A economia começa, para esses setores que foram liberados, pelo menos já começa a movimentar imediatamente. Se a economia fosse autoajustável, tal como a gente pensa, poderia sim, viu, Felipe? Mas não é o que acontece. Se você cria incertezas no mercado, você vai diminuir os investimentos. Então, por exemplo, o agricultor que estava com expectativa de aumentar suas exportações para o mercado americano e após este tarifaço, ele freou os seus investimentos. O que os investimentos fazem? O investimento é uma sinalização do que vai acontecer no futuro, porque você investe hoje para realizar amanhã. Então, menos investimento vai gerar menos produto e vai ter menos comércio. Então, veja, com um cenário de incertezas grandes, isso pode modificar aí essas questões. Então, o que vai acontecer é que a economia vai voltando paulatinamente para o seu ritmo normal de crescimento e à medida que os agentes forem tendo noção do que realmente vai acontecer, os investimentos voltam a crescer e os mercados começam a ser ocupados. O risco, viu, Felipe, é o Brasil perder aí o fio da meada, porque se a gente ficar querendo lutar contra o governo americano, provavelmente o governo americano vai abrir sua economia para outros países que competem com a gente em alguns setores e a gente pode sair prejudicado, porque conquistar mercado é muito difícil, perder é fácil. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que avaliar. Mas fica uma lição, né, disso tudo, justamente para a gente não ficar tão dependente de alguns mercados, como o mercado americano. Alguns setores, inclusive, conseguiram se sair bem durante esse período. Setor de carnes, de frutas, eles conseguiram buscar outros mercados aí para diversificar tanto mercados quanto os produtos exportados. Então, fica essa lição também, né? Com certeza, viu, Felipe? Você é muito bem informado e bem antenado. O que a gente observa é o seguinte, para competir no mercado internacional, você não pode depender de um ou dois atores. Você tem que diversificar sua produção, você tem que ser eficiente, seu preço tem que estar muito baixo. Vou te dar um exemplo. A nossa tilápia é tão competitiva no mercado americano que mesmo com os 50%, a gente estava exportando tilápia e competindo de igual para igual com o produtor doméstico lá. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos o imposto sobre o produto é de 1%. E aqui no Brasil a gente paga quase 30% de imposto nesses produtos. Então veja, mesmo que você tenha uma tarifa de 50%, se o seu produto é muito eficiente, mas lá na ponta o governo americano cobra uma tarifa menor, o seu produto ainda chega competitivo na gôndola do supermercado. Só dei esse exemplo, mas o fato você bem observou. No mercado internacional, você tem que buscar diversificação dos seus parceiros comerciais, você tem que ser eficiente, tem que ter um preço muito baixo. E, é claro, você só vai conseguir isso se você tem escala de produção elevada. Agora, só para a gente encerrar aqui, alguns produtos ficaram de fora. E aí, como é que fica para esse pessoal aí? Tem o pessoal do mel, pessoal produtores de uva, exportadores de uva. Tem também produtos manufaturados que não estão, às vezes, necessariamente ligados ao agronegócio, mas existem aí também muitos produtos manufaturados que ficaram de fora. Há espaço para negociação nesse momento? É papel do governo, é claro, continuar com as negociações, né? Mas você acredita que há espaço, de repente, para mais concessões aí? Felipe, é mais fácil do que a gente imagina, porque o Brasil foi taxado 10% como todos os outros países, mas a tarifa de 40% não foi justificativa econômica, mas foi uma justificativa política. E eu acho que a gente está tendo eventos políticos que podem acirrar ou não essa disputa comercial. Eu sou mais otimista. Eu acho que a gente vai ter cenário mais positivo, principalmente no início de 2025.
Muito bem, José Eustáquio. Eu quero agradecer demais a gentileza de, mais uma vez, ter vindo aqui conversar com a gente, apresentado um pouquinho desse panorama, desse cenário, sobre esse tarifaço que nesses últimos dias tomou, de fato, conta aqui, né, do noticiário. Sempre importante a gente, de uma forma didática, trazer essas informações para a nossa audiência e é isso que a gente conseguiu fazer aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Uma ótima noite para você. Ótima noite, boa semana e fique com Deus. Valeu.